Se você já trabalha com SQL Server há algum tempo, muito provavelmente você já deve ter ouvido falar, ou inclusive já deve ter utilizado uma função chamada SP Help Text. E durante o vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco mais sobre essa função e principalmente um problema que pode acontecer se você não estiver atento na hora de utilizá-la. Fala malta, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal. Eu me chamo Ítalo Mesquita, sou SQL Developer e atualmente trabalho com análise e engenharia de dados aqui na Europa. E no vídeo de hoje, eu resolvi trazer para vocês mais sobre a função SP Help Text, principalmente porque durante esses dias eu tive um sério problema com essa função, porque existe um pequeno problema aí se a gente não tiver uma atenção muito especial na hora que estiver usando ela, e eu vou mostrar para vocês hoje. E se você não conhece essa função, você não sabe como usar essa função, para que ela serve, fica tranquilo que durante o vídeo eu vou te mostrar e te ensinar como que a gente usa essa função e usa essa função da maneira correta, com os cuidados que a gente tem que usar, porque, de novo, isso pode ocasionar alguns problemas sérios, inclusive. E se você quer saber mais sobre SP Help Text, saber mais sobre SQL, eu te convido a conhecer o nosso curso completo de SQL do zero ao avançado. Eu vou deixar o link desse curso na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Clica lá e depois confere. Então, se você quiser realmente turbinar a sua carreira, quiser realmente sair do básico no SQL, evoluir em um nível profissional, participar de grandes processos seletivos, você sabe que você precisa saber e precisa dominar a linguagem SQL. E foi pensando nisso que o nosso curso completo foi criado, para te preparar verdadeiramente para o mercado, com as funções, com as formas que nós trabalhamos realmente no nosso dia a dia de trabalho. E esse curso ele foi montado com base nos meus mais de 12 anos de experiência, todos os dias trabalhando e utilizando o SQL para grandes empresas com grandes volumes de dados. Eu tenho certeza que esse curso vai te tirar do zero e vai te levar a um nível que a maioria das pessoas não tem. E se você já tem algum conhecimento básico, conhecimento ali mais ou menos intermediário, também vai valer muito a pena para você esse curso, porque, como eu falei, dentro do curso a gente vai aprender sobre Stored Procedures, sobre views, sobre funções escalares, funções tabulares, variáveis, tabelas temporárias globais, tabelas temporárias locais, variáveis globais, variáveis locais e muito mais coisa. Então, realmente, é um curso muito completo que realmente vai dar um up aí na sua carreira. O link vai estar na descrição e vai no primeiro comentário fixado. Te convido a conhecer o nosso curso. Bom, galera, eu já estou com a tela do meu computador aqui compartilhado com vocês. E olha só, eu tenho uma database aqui do AdventureWorks, tá? Essa database é uma database que a Microsoft disponibiliza gratuito e ela vai ser mais do que suficiente para a gente testar. Então, antes de eu mostrar para vocês o problema que o Help Text pode ocasionar, vamos entender o que é o SP Help Text. O SP Help Text ele serve quando a gente precisa ver as definições do objeto. E o que é uma definição do objeto? É um texto. Então, ele serve quando a gente precisa, por exemplo, ver um texto de uma procedure, um texto de uma função, um texto de uma trigger, um texto de uma view. Então, tudo que tem uma definição por trás, tudo que tem um texto por trás, o SP Help Text serve para facilitar a nossa vida. Então, por exemplo, em vez de eu vir aqui e dar um modify, por exemplo, e aí eu vejo o texto da minha procedure, ou vir nessa de log, dar um modify e ver o texto da minha procedure, eu consigo usar o SP Help Text para isso. E por que isso é muito melhor? Porque aqui eu tenho poucos objetos, mas imagina, olha só, aqui eu tenho pouquíssimos objetos. Mas imagine uma database realmente de produção que você tem centenas, milhares de procedures para você ter que procurar um nome específico lá para você dar um modify. Então, como que a gente faz para usar o SP Help Text? Eu posso vir aqui, ó, digitar SP underline, vou até dar um zoom aqui, ó, SP underline help text e pôr o nome do objeto que eu quero ver o texto. Então, por exemplo, eu vou pegar essa primeira SP aqui, ó, o SP get bill of materials e vou dar um exec aqui. Vou apertar F5 ou clicar em executar. E olha só o que aparece aqui para gente, ó, o texto da nossa Stored Procedure. E aí eu posso simplesmente copiar esse texto aqui, ó, e trabalhar em cima desse texto sem precisar ter ido lá no Object Explorer, que é aqui do lado, essa ferramentazinha aqui do lado, ó, e pesquisar a minha Stored Procedure, tá?
Então ele ajuda e facilita muito nessas coisas. Às vezes você está dentro de uma query gigantesca e você tem uma procedure ou você tem uma view lá dentro e você quer já ver o que aquele cara faz. Para você não ter que ficar navegando aqui, você vem e você consegue fazer isso. Inclusive, tem um atalho que eu gosto de configurar para usar o SPO Help Text. Então, por exemplo, eu costumo, né, vir aqui dentro de Tools, ó. Então, venho aqui dentro de Tools. Dentro de Tools, eu venho aqui dentro de Options. Então, clica aqui dentro de Options. Então, Tool, Options. E aí, bem aqui, ó, a gente tem a opção das Keyboards, tá? Então, se a gente clica bem aqui, ó, nessa setinha, a gente consegue definir novos atalhos que não são nativos no SSMS. E aí, se eu venho aqui dentro de Query, aqui, ó, Query Shortcuts, né, onde eu defino meus atalhos, eu costumo definir, por exemplo, Ctrl F1 como SP Help Text. Então, para isso, o que eu faço? Eu venho aqui e digito, ó, SP Help Text, ok? Então, eu fui lá em Tools, Options, Keyboard, Query Shortcuts, e aí eu selecionei esse cara aqui para ser o meu SP Help Text. Por que eu faço isso? Porque agora, dou um OK aqui, ó. Porque agora eu posso estar na minha procedure, inclusive eu vou só pegar ela aqui, ó. Então, imagina que você está vendo ali uma query, e aí você viu essa procedure aqui, ó. E aí você quer saber o que essa procedure faz. Em vez de eu ter que pesquisar aqui no lado, aqui dentro do Object Explorer, ou eu ter que vir aqui e digitar SP Help Text, basta eu selecionar um objeto, apertar Ctrl F1, que foi o atalho que a gente definiu, e aí automaticamente não vai acontecer nada, porque eu tenho que fechar e abrir aqui o SSMS. Então, vou fechar e abrir e já eu volto aqui. Pronto, galera, já fechei e abri o meu SSMS. Então, sempre quando você configurar um atalho, tem que fechar e abrir o SSMS de novo. Então, já tenho com a minha história de procedure aqui, ó. Ok? Tá apontando aqui para a minha database do Adventure Works, é importante lembrar isso. Ela tem que estar apontando para a database correta. E aí eu seleciono aqui, dou um Ctrl F1 e olha só o que acontece. Nós já temos o mesmo texto. Posso dar um Ctrl N e aí eu consigo ver o texto sem precisar ter ido no Object Explorer aqui do lado e sem precisar ter utilizado aqui o comando aqui, ó, SP Help Text, né? Então, às vezes é chato a gente ter que ficar fazendo isso e às vezes para ganhar tempo, para ter um dinamismo maior, é melhor que a gente faça isso de uma maneira mais fácil, de uma maneira mais rápida. Então, às vezes você está naquela query gigante ali, viu uma view, viu uma procedure e faz isso. E aí, como eu falei, isso serve para qualquer objeto que seja uma definição, né? Que tem uma definição, que tem um texto por trás. Então, a gente pode pegar aqui, por exemplo, essa view, ó. Se eu pegar essa view e selecionar aqui, ó, e der um Ctrl F1, aqui ele não vai funcionar porque ele está com outro esquema. Mas se eu botar entre aspas simples, está aqui o texto da minha view. E aqui rapidamente eu consigo já dar uma olhada, eu consigo copiar isso aqui para uma nova aba, consigo ver o que essa view faz e ter toda esse dinamismo, né, na hora que a gente estiver analisando nossos códigos. E aqui você ganha bastante tempo. Só que tem um problema com a SP Help Text. Inclusive, eu tive esse problema recentemente. Trabalho com SQL há muito tempo e eu não lembrava desse detalhe e eu tive um problema seríssimo com isso recentemente e por isso eu resolvi trazer isso aqui no canal para vocês. Então, essa primeira parte é o SP Help Text vai te ajudar bastante a otimizar, a ganhar tempo para ver o que determinados objetos fazem, seja procedure, trigger, view, função, enfim, ele consegue te mostrar isso. A gente consegue criar um atalho para ele, mas a gente tem que usar com cuidado. Qual que foi o problema que eu tive? Eu tinha que alterar alguns objetos de algum linked server, especificamente, views ou procedures, e tinha alguns objetos que já não eram mais usados. E aí eu peguei o SP Help Text, usei para comentar esses objetos, como eram muitos objetos, né? E a gente teve o problema que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, imagina, eu vou pegar uma história de procedure aqui, ó. Vou expandir aqui. E eu vou pegar essa primeira história de procedure, ó. Get view of materials. Então, imagina que essa procedure, alguém vai dar manutenção nessa história de procedure aqui. Tá? Então, alguém pegou essa procedure e veio aqui e renomeou essa procedure como old. Ou seja, isso aqui é antigo, isso aqui ninguém vai mais usar. Tá? E aí, alguém veio na história de procedure aqui
e modificou o texto dela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um texto aqui da log erro aqui, ó, que não tem nada a ver, é totalmente diferente, mas vai servir para a gente exemplificar. Peguei o texto, imagina que agora essa procedure aqui, ó, get bill of materials, ela vai passar a fazer essas ações aqui, ó, que a log erro fazia. Então, opa, deixa eu só tirar isso aqui. Deixa eu só tirar isso aqui também. Esse daqui, opa, esse daqui e esse daqui. E vou declarar essa variável que ele está pedindo aqui. Então, agora, o texto da minha história de procedure, ele é totalmente diferente. Beleza? Então, nós temos aqui uma procedure que tinha uma informação, tá aqui no old, tá? Então, a informação original está aqui no old, eu renomeei. E agora, eu estou recriando essa história de procedure, só que com outro texto aqui embaixo. E eu vou dar um create, né? Porque essa procedure não existe mais, porque agora eu renomeei. Eu vou dar um create e ele vai criar a minha procedure, ok? Se eu atualizar aqui, ó, vou atualizar nossas histórias de procedures, você vai ver que nós temos agora, ó, duas histórias de procedure. A procedure nova que eu criei e a antiga. Se eu vier na antiga e der um modify, a gente tem aquele texto ainda antigo, com a CTE, tudo bonitinho, tá? Se eu vier aqui e der um alter na nova, nós já temos aquele código que pega lá daquele log de erros. Legal, né? Só que imagina que agora eu vou usar o SP Help Text. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou digitar SP Help Text. Eu poderia usar o atalho que a gente configurou, mas eu vou usar o SP Help Text aqui para ficar mais claro ainda o que eu vou fazer. E eu vou pegar essa SP. E aí, o que eu tinha? Qual era o trabalho que eu tinha? Essas procedures que eram old, eu deveria eliminar. Só que eu não queria eliminar esses objetos porque eles poderiam ainda ser necessários. Então, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi comentar esses objetos, para eles não executarem. Então, o que eu fiz? Eu dei um SP Help Text, copiei o código aqui, ó, colei aqui, e aí ele veio com o texto certinho, ó. E aí eu peguei e fiz um alter aqui, ó. Só que eu não sei se vocês observaram, olha só qual que é o nome da procedure que ele trouxe para mim, ó. SP Get Bill of Materials. Ele não trouxe da nossa procedure old, apesar do comando, eu vou até voltar aqui, ó, ter sido feito na old. E aí, o que aconteceu nesses casos? Como eram muitas histórias de procedures, eu acabei não observando isso aqui e eu simplesmente fiz um alter. E aí, quando eu fiz esse alter, o que foi que aconteceu com essa procedure que a gente acabou de modificar, que era aquela procedure que estava com os erros? Ela voltou para o código antigo. Nessa história, só para vocês terem ideia, eu voltei duas histórias de procedures há 6 meses para o código de 6 a 7 meses atrás. A sorte é que a gente tinha um backup e a gente conseguiu recuperar todo esse código. Mas olha só o que pode acontecer se você não tiver cuidado ao usar o SP Help Text. E por que isso acontece quando a gente usa o SP Help Text? Porque o Help Text ele vai pegar as informações das tabelas do sistema. Então, se a gente vem aqui, por exemplo, na syscomments, nós temos todos os textos dos nossos objetos. Então, por exemplo, se eu filtrar aqui pelo ID e eu pegar o Object ID aqui do Get of Materials, eu tenho o texto desse cara aqui, tá? Então, está aqui o texto dele. Se eu vier também na SQL Modules, que é outra tabela que nós temos, SQL, sys.sql Modules, nós também, aqui é Object ID, aqui nós também temos o texto da história de procedure bem aqui. E esses textos aqui, essas definições, elas só são alteradas quando a gente faz um alter dentro do nosso objeto. Então, o que acontece quando a gente faz o rename aqui desses objetos? O objeto muda de nome, então esse objeto aqui, de fato, vai mudar o nome, ele vai conseguir identificar, mas o texto que está aqui dentro ainda está com o create na versão antiga. Por quê? Porque depois que eu mudei o nome, eu não tive mais nenhum comando de DDL, ou seja, nenhum alter naquela procedure, ou nenhum create para ele atualizar as informações aqui, tá? E aí, isso é um problema. Isso aconteceu comigo e por isso que eu estou trazendo aqui para vocês terem muito cuidado quando for utilizar o SP Help Text e sempre confirmar se o nome que apareceu aqui em cima, de fato, é o nome do objeto
que você pesquisou. E isso pode te ajudar e te livrar de uma enrascada muito grande. Então é isso, o SP Help Text é um recurso muito interessante para a gente conseguir ver as definições dos objetos, mas você precisa ter muito cuidado se aquele objeto foi renomeado, porque se ele foi renomeado, as definições que estão nas tabelas internas, vamos dizer assim, do SQL, elas não vão ser atualizadas. E você pode ter o mesmo problema que eu tive. Fala sério, galera, eu tenho certeza que a maioria de vocês aqui no vídeo não sabiam que se você fizer um rename na tabela, você pode ter esse problema se você usar o SP Help Text. Eu mesmo não lembrava disso, apesar de trabalhar com SQL há muito tempo. Conta aí para mim, se você usa o Help Text, com que frequência você usa essa ferramenta, se você já conhecia, se você não conhecia, e se você também sabia desse problema que pode acontecer quando você faz o rename. Deixa aqui embaixo nos comentários, eu quero muito saber a sua opinião. E não esquece, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, não esquece de ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo que a gente posta aqui sempre. Deixa seu like no vídeo e já aproveita, compartilha esse vídeo com seu amigo e com sua amiga e considera se tornar membro e participar da nossa comunidade exclusiva de membros lá no WhatsApp. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, até a próxima, fui!